Fala Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje nós vamos bater qual a banca ideal para que você comece nas apostas, no trading esportivo, nos investimentos esportivos, tá? Como nós chamamos de maneira profissional. E antes da gente poder chegar nesse valor ideal, eu preciso primeiro te passar duas ideias que eu preciso que você massifique. Mas antes até mesmo da gente passar essas duas ideias, eu preciso te passar o conceito de banca. Se você ainda não sabe como é banca, até mesmo porque você está acostumado a ouvir que banca é aquele montante que fica depositado nas casas de apostas. E eu não quero ficar me aprofundando muito nesse conceito, até porque eu tenho uma playlist exclusiva falando sobre gestão de banca, onde eu explico desde o beabá do que é a banca e a gente segue nessa playlist. E o objetivo desse vídeo de hoje não é esse, mas eu só quero passar de uma maneira bem breve. Banca é o montante financeiro que você vai destinar aos seus investimentos esportivos. Não necessariamente ela precisa estar depositada na casa de apostas. Isso eu falo lá na playlist de gestão de banca, tá certo? Você pode, inclusive não deve, é uma recomendação minha, que inclusive você não deixe todo esse montante depositado nas casas, tá? Você deixa uma boa parcela lá, mas o restante você pode fazer esse dinheiro estar rendendo em outros tipos de investimentos, tá certo? Conceito de banca falado, agora eu quero te passar duas ideias que você precisa ter em mente antes da gente falar sobre o valor ideal, tá? Primeiro ponto que eu quero bater com você é que tenha em mente que você vai tropeçar nesse início, você vai enfrentar dificuldades, obstáculos, porque naturalmente você está começando, tudo que é novo, a gente tem uma certa resistência, uma certa dificuldade, mas não necessariamente isso vai fazer com que você lá na frente não consiga atingir seu objetivo, muito pelo contrário. Se você fizer da maneira correta, como eu vou até te explicar aqui nesse vídeo de hoje, você tem grandes chances de ter resultado positivo, sucesso nessa sua caminhada, tá certo? E quando a gente fala que você vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar desafios, eu não quero dizer que você vai perder dinheiro. Muito pelo contrário. Fazendo da maneira correta, você vai evitar essa perda nesse momento inicial, que é o que acontece errado com muitos apostadores que querem colocar os pés pelas mãos. Eles querem colocar uma banca de 200, às vezes até esses R$200 vai fazer falta para ele. Tem gente que o dinheiro até que não vai fazer tanta falta, mas ele acaba perdendo desnecessariamente se ele fizesse da maneira como tem que ser feito, tá? Então, antes de mais nada, você não precisa fazer como 90% ou até mais dos apostadores fazem, que é perder dinheiro, colocar uma banca inicial para aprender errando e perdendo dinheiro. Você pode errar, aliás, você vai errar nesse início, mas você não precisa perder dinheiro errando. E como que eu faço isso, Rodrigo? Simples, Paper Bet. Não sei se você já ouviu falar nesse conceito, mas se você ainda não ouviu, vou te explicar de maneira breve também. Paper Bet nada mais é que você fazer a simulação das suas entradas sem efetivamente realizá-las nas casas de apostas, na exchange, seja lá onde você esteja trabalhando. Você simplesmente simula aquela entrada e planilha como se estivesse executando. Então, eu simulei uma entrada no jogo, fiz toda a minha análise daquela partida, né? E eu simulo a entrada, eu vou na minha casa, na exchange, vejo quanto tá a odd e coloco faço o meu planilhamento. No dia tal, eu fiz a entrada no jogo tal, com a odd tal, com a stake tal. E eu vou fazendo esse planilhamento. Depois eu vou marcando se eu tive o green, se eu tive o red, se eu tive o void, se a minha aposta foi devolvida. Enfim, você vai planilhando e vai monitorando os seus resultados. Vai vendo como é que está sendo o seu desempenho. Vai corrigindo aquilo que vem dando errado e anotando, fazendo também aquela anotação positiva daquilo que vem dando certo. Então, se você fizer dessa maneira nesse primeiro momento, você não está jogando dinheiro fora, você não está entregando a sua banca para a casa de apostas como a maioria dos iniciantes fazem. Você está fazendo uma Paper Bet. E a outra ideia que eu quero te passar é que você não deve se iludir com falsos prints, falsos profetas que começam a mostrar greens com valores muito elevados, muito altos, mostrando que aquilo ali é um cenário perfeito, que a vida dele é uma novela, que ele tem Ferrari, helicóptero, etc. Aí bota prints de 50 mil reais. Não caia nessa ilusão, tá? Não caia no canto da sereia, tá? Pés no chão,
faça o trabalho que precisa ser feito de maneira correta, de maneira paciente e disciplinada, que você vai ter o resultado. Fique tranquilo, tá? Essas eram as ideias iniciais que eu queria passar antes da gente entrar propriamente dito nos valores ideais, que eu penso que sejam ideais se você fizer esse passo a passo. São valores bem bacanas para você estar iniciando, ratificando a sua estratégia, para aí sim fazer o aporte necessário e trabalhar de maneira profissional. Antes da gente seguir aqui então, deixa aquele like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder conteúdo como esse. Depois também diz aqui nos comentários o que você achou, como que eu posso estar te ajudando de uma outra forma também, tá? Que a gente prepara um conteúdo para entregar isso aí de mão beijada para você, beleza? Vamos lá. Antes de eu estar te falando aqui como que seria essa banca ideal, eu peço que você se atenha a uma coisa. Eu não vou falar aquilo que você quer ouvir. Eu não vou chegar aqui e ficar fazendo o canto da sereia. Eu vou te falar a verdade, a realidade de como as coisas são, tá? Então, como eu falei, primeira coisa que você tem que fazer não é nem a paper bet. Antes de mais nada, para você que está iniciando, você precisa definir um primeiro aspecto. Qual a estratégia que eu vou utilizar? Qual a técnica que eu vou utilizar? A metodologia que eu vou utilizar nesse mundo dos investimentos esportivos? Eu tenho um vasto mercado para ser trabalhado. Eu vou desde mercado de gols, escanteios, cartões. Dentro de cada mercado desse eu tenho submercados que eu posso estar atuando. Então vou dar um exemplo aqui, mercado de gols, eu posso estar trabalhando no over 0.5 gols HT, no ambas marcam, eu posso estar trabalhando no over 2.5 gols, gols asiáticos, enfim, eu tenho N possibilidades de se trabalhar. Primeira coisa que eu preciso definir é qual a estratégia ou metodologia ou técnica que eu estarei utilizando nesse momento inicial. Não queira abraçar o mundo, não pegue várias, tenha foco, paciência e disciplina. Pegue uma estratégia, disseque ela ao máximo, estude, tem muito material. Vou dar até aqui um exemplo para a gente ter sempre um exemplo de maneira prática. Vou deixar até aqui no card que eu tenho, inclusive, 2 vídeos ali falando sobre o mercado de ambas marcam. E vou deixar também aqui os 2 links na descrição, caso você também queira se aprofundar no mercado de ambas marcam, que foi o mercado que originou o projeto 10x. O mercado de ambas marcas, você definiu ele como o mercado inicial que você quer estudar, quer trabalhar. Você vai ver o máximo de conteúdo que você tem disso daí, até mesmo de maneira gratuita no YouTube. Vai pegar todo esse material, vai trabalhar, vai estudar, tá? Fazendo as suas análises, agora você vai fazer o segundo filtro, que é definir os campeonatos. Tá? Os campeonatos que você vai trabalhar, até mesmo porque se eu estou trabalhando com o mercado de ambas marcam, eu não posso trabalhar em todos os campeonatos do mundo. Eu preciso ter um filtro. Quais são os campeonatos que existem maior probabilidade de nós termos ambas marcam? Quais são os cenários ideais? Eu vou começar a fazer esse filtro. A partir do momento que eu definir toda essa estrutura, qual estratégia, qual técnica que eu vou utilizar, qual o mercado que eu vou trabalhar e os campeonatos que eu vou estar trabalhando, eu vou começar a estudá-los também. A partir daí eu vou começar a fazer as minhas análises de cada partida, né, desses campeonatos que eu separei, e tendo essas partidas selecionadas, eu começarei a simular as minhas entradas, aquilo que a gente acabou de falar sobre paper bet. Vou fazer as simulações, verificar as odds que estão aquela partida de ambas marcam que se enquadraram na minha estratégia e vou começar a lançar na minha planilha. Depois eu vou dizendo o resultado, se foi green, red, se foi aposta devolvida, enfim. Vou fazer esse planilhamento e vou ficar monitorando. E vou verificando. Opa, tô bem, meu resultado tá positivo, tá bem bacana. Segue o trabalho. Opa, tá uma oscilação muito grande, eu tô no perde-ganha, perde-ganha. Mantém ali. E o ideal é que essa paper bet, ela perdure por pelo menos uma meia temporada de um campeonato. Por que isso? Porque eu tenho um bom subsídio para que na segunda metade desse campeonato eu já consiga fazer uma colocação de uma banca. Por quê? Porque quando eu começo a colocar dinheiro de verdade nas minhas apostas, pode ser que o resultado também sofra algum tipo de correção, porque agora eu tô começando a colocar dinheiro, tá? Então, eu aqui, inclusive, já vamos para a nossa primeira recomendação de valor inicial. Isso, eu acredito que seja até padronizado, independente do volume financeiro que você poderia estar aportando, porque tem fins apenas de análise do meu desempenho e não de retorno financeiro, colocar uma banca de R$50. Porque com esses R$50 eu consigo fazer uma divisão aqui e fazer uma entrada de R$1 por entrada que eu estiver fazendo. A partir desse momento, eu consigo não só
planilhar os resultados como eu estava fazendo na PaperBet, como nessa segunda metade do campeonato que eu estou analisando, eu já começo a colocar valores financeiros e continuo monitorando os meus resultados. Caso no final de uma temporada eu tenha um retrospecto positivo, um retrospecto interessante, analise também o meu drawdown de toda a temporada. Inclusive eu falo sobre o drawdown lá nos Snipers Black, eu tenho uma aula exclusiva aí de drawdown, tá? Eu faço toda essa análise, vejo se eu conseguir me ater numa linha de tendência de alta no meu desempenho dentro do campeonato. Tendo esses fatores batidos, primeira metade do campeonato, PaperBet, segunda metade do campeonato com R$50 de banca, colocando R$1 em cada entrada, tendo um resultado positivo numa linha de tendência de alta, resultado positivo, linha de tendência de alta e ROI interessante, o que eu tenho aqui agora é uma estratégia, uma técnica ou uma metodologia validada. Peguei uma temporada completa dentro de um mercado específico, campeonatos selecionados e tenho um resultado positivo. A partir de agora, eu tenho condições de falar, posso iniciar nos investimentos esportivos de maneira solitária. Posso andar sozinho com as minhas pernas, tá? Caso você ainda tenha uma dificuldade de tempo, de análise de todo o mercado, você pode fazer assim como eu também, trabalhar com algumas listas pré-programadas. Eu mesmo tenho a lista Sniper, vou deixar também o link aqui na descrição, onde eu te entrego, inclusive de ambas marcam, algumas partidas que tem uma taxa de acerto superior a 75% em todas as partidas que estão ali selecionadas. Você de posse disso, você não precisa às vezes perder tempo, já que o tempo está escasso para você, para fazer as análises uma a uma nos sites. Você já tem todas as partidas que existem aquela taxa de acerto de 75%. O que você vai fazer a partir de agora é monitorar a sua odd, a sua taxa de acerto, tá, de cada entrada realmente executada e fazer o primeiro aporte de banca para fazer um trabalho de maneira profissional. Esse trabalho inicial de maneira profissional, você agora ainda não está visando um retorno financeiro gordo, né? Por assim dizer. O que você está buscando aqui agora é ratificar o seu resultado agora com uma banca real, tá certo? E essa banca real eu aconselharia, dependendo das suas possibilidades, que seja no mínimo de R$200, tá? Lembrando que esse aqui você já tá capaz de poder andar com as suas próprias pernas com essa banca, com esse montante, tá? Desde que você consiga fazer a análise de todos os seus indicadores, as suas métricas, porque você sabendo fazer essa análise, você vai conseguir caminhar sozinho. Mas você precisa fazer essa leitura e ter um mindset já apurado, porque com certeza você passará por bad runs, e essa bad run poderá, se você não tiver um mindset apurado, poderá fazer com que você coloque a sua estratégia em dúvida, e isso é ruim para os seus resultados, que você por vezes poderá querer compensar algum hedge, poderá querer buscar algum resultado e vai afetar o seu resultado no longo prazo. Então muito cuidado com isso, tá certo? Então, feito isso, banca inicial de 200. Rodrigo, eu consigo fazer um aporte maior, eu consigo começar com uma pernada maior, então faça um depósito maior. R$1.000 seria interessante, desde que você já tenha feito essa janela de um ano que eu acabei de falar. Metade, você já consegue fazer esse aporte de 200 a 1.000. Caso você, dentro desse período, agora iremos para uma segunda temporada de campeonato, a primeira metade funcionou com esse aporte inicial, você, se tiver capacidade de fazer um novo aporte financeiro, faça, porque daí você já está trabalhando de uma maneira profissional. Espero ter te ajudado. Se você ainda não deu aquele like, deixa aqui, se inscreve no canal, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo está te ajudando e possa ajudar outras pessoas também. Muito obrigado, Sniper, e até a próxima.